Mais uma live aqui com a Alessandra Viegas, Euzinha. E vamos para Isaías capítulo 9, tá bom? Começando aí, porque o texto é rico, senão não dá tempo de falar tudo hoje. Muito bem, vamos lá. Ontem, a Patrícia Rego, que é minha amiga, e lá da Igreja Metodista de Botafogo. Ontem pela manhã eu tive uma experiência legal, fui à praia, de manhã cedinho caminhar, tava vazia, tava muito bom. E aí eu dei Feliz Dia dos Pais para Deus, né? Pois é. Porque a gente tem, como eu já falei aqui no Dia das Mães, né? A gente tem essa categoria, né? A gente criou essa categoria de Papai do Céu, né? Desde criança. Mas Deus está além, né? Dessas categorias de pai e de mãe. Mas ao mesmo tempo Ele nos, vamos dizer assim, o nosso sentimento para com Deus é mais ou menos nessa linha, né? De um sentimento de um Deus que é pai, que é mãe, que é melhor amigo, que é arrimo de família, que é aquele que nos sustenta, um Deus que é protetor, um Deus que é conselheiro, e a gente vai falar isso aí no Isaías 9, né? Então, um Deus que isso já precisa ficar muito claro desde agora, gente. Não é Isaías 9:6, maravilhoso, vírgula, conselheiro, tá? É maravilhoso conselheiro, são 4 coisas adjetivadas, tá bom? Então, conselheiro, tá? Pai, príncipe e Deus, tá bom? Essas 4 coisas, vou na ordem, Isaías 9:6, conselheiro, Deus, pai e príncipe, tá bom? Isaías 9:6. Esse conselheiro é maravilhoso, tá? Esse Deus é forte. Esse pai é eterno, porque é pai da eternidade. E esse príncipe é pacífico, porque é príncipe da paz. Tudo bem? É isso aqui. Então, Isaías 9:6, o seu nome será maravilhoso conselheiro, ou seja, conselheiro maravilhoso, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz. E ontem esse versículo vinha muito na minha mente, e eu dei bom dia para Deus, né? E Feliz Dia dos Pais para Deus. E conversava com a minha amiga Patrícia, a Patrícia Rego, que está assistindo. E aí ela falou assim: Alessandra, poxa, eu compartilhei isso com ela, que eu tinha dado Feliz Dia dos Pais para Deus. E aí ela falou assim: por que você não faz uma poesia sobre isso? Nesse dia convém e tal. Só que aí o dia passou, eu fiz uma série de coisas, estava com minha família e tal. Aí mais pro finalzinho da tarde, já início da noite, é que veio, né? Quer dizer, na verdade os primeiros versos já estavam batendo na minha cabeça, desde que ela falou. Só que eu não tive tempo para parar e, né? Quis aproveitar bastante minha família, estava junto com minha família. E aí eu, né? Mas aí veio a poesia que a gente vai falar no final. E aí esse texto do Isaías capítulo 9, que tem lá o versículo 6, lá tem o Pai da eternidade, ou seja, esse Pai que é eterno, tá bom? Mas vamos falar do texto todo, do contexto desse texto, Isaías 9:6, e para isso a gente tem que ir em Isaías capítulo 9, verso 1 até o verso 7,
tá bom? A gente tem que falar disso tudo. Muito bem, vamos lá então. Eu já vou começar lendo, porque já no versículo 1, a gente vai ter que fazer a contextualização, tá? Então, eu quero que você preste atenção no versículo 1 de Isaías 9, tá? Vamos lá então. Eu, daqui da minha tela, eu vejo as pessoas, eu vejo as falas, mas eu não vejo quem é, né? Então tem gente dando parabéns pela poesia e tal, mas aí já no final, não, Isaías 9, alguém botou Isaías 1, Isaías 9, tá? Isaías 9, do 1 ao 7, tá bom? Isaías capítulo 9, se eu falei Isaías 1, me perdoa, Isaías capítulo 9, versículo 1 ao versículo 7, é o contexto de Isaías 9, versículo 6, que é o texto mais conhecido dessa passagem. Inclusive, na liturgia, tanto católica como protestante, esse texto aí é utilizado, tá, no Natal. Então, na liturgia do Natal, utiliza-se esse texto aí, do Isaías capítulo 9, do 1 ao 7, porque é tomado por nós cristãos como um texto messiânico, tá? Ou seja, esse texto está falando do Messias que viria, que é Jesus, para nós cristãos. Então, vamos lá. Ele começa dizendo o seguinte, Isaías 9:1. Na minha versão aqui do Leão, né? Nova Almeida atualizada, e hoje eu tô com Leão aqui. Bom, mas para a terra, Isaías 9:1, mas para a terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Ele já começou com algo muito forte. A terra que antes estava aflita não vai continuar na escuridão. Ou seja, essa fala tem um contexto. Qual é o contexto? Escuridão. Tá certo? O contexto é esse. Mas ele está dizendo que essa terra não continuará. Para essa terra que estava aflita por causa dessa escuridão, a escuridão vai cessar, tá bom? É uma profecia, né? Ele está falando de algo que irá acontecer nesse momento aqui. Então, é um oráculo, a gente chama isso na teologia, né, nos estudos bíblicos proféticos, é um oráculo de salvação, tá bom? Existem dois tipos de oráculos. É legal eu falar isso. Oráculo de juízo e oráculo de salvação. Você que gosta de ler contexto, ler o que está antes, ler o que está depois, você vai ver que Isaías 8 vai falar do problema dos assírios, porque os assírios estão invadindo, ou, no caso aqui, já houve a primeira invasão, tá? Já estou no contexto. Só ali o iniciozinho do Isaías 9:1. Já estou no contexto. Então, no Isaías 8, já está falando da invasão do Império Assírio sobre as tribos lá de cima, tá? O norte de Israel, lá em cima. E vai falar um pouco disso. Aí vai vir esse oráculo de salvação, Isaías capítulo 9, verso 1 ao verso 7. Mas depois, Isaías capítulo 9, a partir do versículo 8, já vem logo em cima um oráculo de juízo, tá? Eu vou trabalhar depois daqui da live, mas você que tá aí, que tem tempo, se você quiser, depois você leia a partir do versículo 8, tá? E esses oráculos de juízo vão continuar ao longo do versículo 10, tá? E aí, ele vai vindo. No versículo 11, no capítulo 10, e no capítulo 11 de Isaías, vem de novo um oráculo de salvação. E, na verdade, essa parte inicial do Isaías vai ser isso aí o tempo todo, tá? Oráculo de juízo, oráculo de salvação. Por quê? O oráculo de juízo contra as nações que fizeram mal a Israel ali, né? Mas vem também o oráculo de juízo contra Israel que desobedeceu, né?
Então, essa pedagogia de Deus, como eu tenho falado aqui, esse Deus lá do Antigo Testamento, tá? Então, Isaías 9, do 1 ao 7, é um oráculo de salvação sobre a situação dos assírios que estão ali. E aí ele continua dizendo assim, vamos lá, Isaías 9, 1, continuando. Deus, nos primeiros tempos, marca temporal. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos, olha a comparação temporal, nos primeiros tempos, Deus tornou desprezível que lugares? Zebulon e Naftali, que estão lá em cima no mapa, vou mostrar já já. Mas nos últimos tempos, esse mesmo Deus tornará glorioso caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, tá? Eu tenho que parar aqui para explicar tudo que está escrito aqui, tá? Primeira coisa, vamos mostrar o que é Naftali e Zebulon, tá bom? Ó, tem um mapinha aqui, só para você saber. Isso aqui é Zebulon, tá? E isso aqui é Naftali. Isso aqui é Azer, tá? Esse mapa não é o mapa do momento do Isaías. Esse mapa é o mapa ali do livro de Josué, Juízes, quando eles estão conquistando as terras e fazendo a divisão das tribos. Mas olha só, isso é Israel, tá certo? Então isso aqui é o norte, tá bom? Então é lá em cima. Não sei se você consegue ver esse azulzinho aqui. Isso aqui é o Mar da Galileia. Portanto, quando ele vai falar de além do Jordão, Galileia dos gentios, na verdade, ele está falando acerca do mesmo lugar, tá? Então, isso aqui. Isso aqui é o Mar da Galileia, e a Galileia dos gentios, na verdade, é isso tudo aqui, que está em volta do Mar da Galileia. Então, vamos lá. Esse mesmo lugar que Deus tornou desprezível, por que Deus tornou desprezível? Porque houve uma invasão no ano 733 por um rei chamado Tiglat-Pileser. E é isso aí mesmo. Isso está no segundo livro dos Reis, capítulo 15, mais ou menos ali pelo versículo 20 e tanto, 28, 29, tá? Então, esse é um general assírio, tá? Então, ele invade e ele oprime o povo ali. Então, por que Deus tornou desprezível? Porque, teologicamente, entende-se que esse general faz isso pela pedagogia de Deus, porque aquele povo que estava ali estava merecendo o castigo. Mas esse Deus, dia de ontem, que é pai, né, que sabe a hora de dar um corte, de dar um castigo, mas também sabe a hora de parou e agora vamos, né, reconheça seu erro e vamos, igual o pai e mãe que coloca de castigo, né, até a criança reconhecer o erro e tal. E aí, nessa pedagogia, esse mesmo Deus faz o quê? Que está aqui no versículo 1 de Isaías 9. Ele vai tornar glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, tá? E eu quero ler uma coisa muito legal que eu acabei de aprender aqui no comentário da King James, tá? A Bíblia de Estudo King James. Ele diz assim: Zebulon e Naftali eram duas tribos do norte profundamente atingidas pela invasão assíria, acabei de falar, liderada por Tiglat-Pileser em 733 a.C. Nessa época, os assírios reduziram as posses de terra do Império do Norte e integraram 3 novas províncias ao império deles, os assírios. Olha o nome das províncias.
Essas províncias eram chamadas de Magido, Galileia, Duru, caminho do mar, e Galaza, além do Jordão. Então, esses 3 lugares que Deus está dizendo em Isaías 9:1 que ele vai tornar glorioso, são as 3 províncias que o Império Assírio anexou, tá? Ou seja, o texto está falando de libertação da opressão, né? Então, nessa manhã, né, a primeira coisa que Deus quer falar para a gente é essa. O mesmo Deus que nos dá uns cortes, que nos castiga, né? Vamos pensar assim, né? Que faz a gente a refletir sobre o erro da gente. É o mesmo Deus que vai tornar glorioso, né, o nosso caminho, né? Que depois que a gente entende e se arrepende, né, ele vai à nossa frente e torna glorioso. Claro que a gente está num momento em que essa pedagogia de Deus não é mais tão forte assim, né? Senão estava todo mundo fulminado. Eu mesma não estava aqui, né? Mas veio essa graça de Deus que a gente erra, mas se a gente se arrepende verdadeiramente, ele vem com seu perdão e torna glorioso o nosso caminho, né? E como eu falei na live passada, o livro de Jó mostra pra gente que nem sempre situações que a gente pensa que é Deus que está nos castigando, não é nada disso, mas é Deus querendo fazer com que a gente deixe de ser bom e seja melhor, tá? Mais uma coisinha aqui que eu vou ler para vocês e a gente continua o texto. A invasão assíria trouxe grande devastação, mas o povo ainda tinha grande motivo para ter esperança, né? Tinha uma escuridão, mas vai vir uma luz. Os verbos dessa sessão, e aí eu já vou falar isso agora para poder continuar, estão no que é frequentemente chamado de perfeito profético. Quando eu estou falando de perfeito, a Mileide está aí assistindo, né? E deve ter outras professoras de plantão aí, de português. Quando a gente está falando de perfeito, a gente está falando de pretérito perfeito, tá? O pretérito que se fechou. Só que o que é o perfeito profético? Perfeito profético, embora os eventos estejam no futuro, eles são descritos como se já tivesse acontecido, tá? Ou seja, aí sim, vamos ler o que está no passado, tá? Desculpa, o que está no futuro, mas são coisas que estão no passado, tá certo? Isso, tá? Então, o evento tá para o futuro, mas são coisas que já aconteceram. Então, vamos continuar a ler agora. Isaías capítulo 9. Então, eu vou ler de novo o versículo 1, tá? Mas para aquela terra que estava aflita, não continuará a escuridão. Deus, nos primeiros tempos, olha aí o perfeito profético, tornou desprezível, tá, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, lá em cima, mas nos últimos tempos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, tá? Vamos ver as repetições e os contrastes? Primeiros tempos, últimos tempos, tá? Tornou desprezível, tornará glorioso, tá bom? Caminho do mar, além do Jordão. Galileia dos gentios também tem a ver com água. Por quê? A Galileia dos gentios é tudo que está em volta do mar da Galileia. E falando de água, beba água. Então, desculpa. Então, é importante eu ter falado todo esse contexto para que você possa entender esse texto, tá? Bom, agora vamos lá. Isaías 9:2. Tá cheio de contraste aqui e você vai identificar muito fácil. O povo que andava em trevas viu o quê? Uma grande luz. Lembra que no versículo 1 fala de escuridão? Aqui, trevas, tá retomando. O povo que andava em trevas viu uma grande
luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, o que é a sombra da morte? Trevas e escuridão. Resplandeceu-lhes a luz. Portanto, trevas, luz, sombra da morte, luz. O povo viu e resplandeceu sobre eles, tá? Então, movimento para lá, movimento para cá, tá? Trevas, luz. Escuridão, luz. Sombra da morte, luz. Na verdade, é a vida da gente, né? Bom, tu, Senhor, Isaías 9:3. Aí agora ele identifica quem é que está fazendo isso. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo. Que povo? O povo que está na escuridão. Porque está sendo oprimido pelos assírios. Está tendo que pagar tributo, todas aquelas coisas. Não é mais um povo livre. Lembra? Porque foram anexados ao Império Assírio. Então, tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentaste a sua alegria. Está no passado, mas é perfeito profético, né? É algo que está no passado, mas o Senhor vai fazer, né? Então, tu, Senhor, tens multiplicado esse povo, aumentaste a sua alegria, eles se alegram diante de ti, como se alegram no tempo da colheita e como exultam quando repartem os despojos. Então, Senhor, o Senhor está fazendo, está realizando no meio desse povo, tá? O Senhor está realizando, o Senhor já realizou, o Senhor vai realizar. Tá? Tudo depende da forma como eu passo pela situação difícil. O caso aqui também, acho que eu já vou adiantar isso para você, é que o povo, isso aqui está num contexto, tem várias expressões aqui de contexto guerreiro, tá? Só que no meio desse contexto guerreiro, vai aparecer a palavra paz, paz e paz. Tá? E vai dizer que esse Deus, esse Senhor, é o príncipe da paz. Só que no meio de contexto guerreiro. No meio de contexto de opressão, né? Do Império Assírio. Então, olha bem. Ele diz que esse povo se alegra como no tempo da colheita. Colheita é tempo de paz. E também exulta quando repartem os despojos. O que são despojos? Despojos são as coisas valiosas que um povo tomava de outro quando ia para a guerra. Os vencedores, depois de matar todo mundo lá, né, de ter a guerra, ou do outro povo que perdeu a guerra fugir, vinha os despojos, tudo aquilo que sobrava de valioso se tomava, isso é despojo. Então, tempo de colheita, eles se alegram no tempo da paz e eles se alegram no tempo da guerra, no tempo da colheita e no tempo de repartir os despojos. Tá entendendo? Então, esse Deus é um Deus que alegra o povo em todo o tempo, a despeito da situação pela qual esse povo está passando. Então, de novo, eu estou aqui para dizer isso para você. Hoje é segunda-feira, a situação do Covid continua e a gente se alegra em Deus porque Ele tem sustentado a gente no meio de toda essa situação. Ele tem feito a gente, né, se remodelar, se refazer, renovar e tudo isso daí. Tá bom? Em mínimos detalhes. Bom, Isaías 9:4. Porque tu, aí agora você vai entender. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles. Sobre quem? O povo lá. Tu quebraste o jugo. Perfeito profético. Tá? Tu quebraste o jugo que pesava sobre eles.
a vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Isso aqui é muito legal. Então, ó, olha o que Deus fez. E olha o que Deus vai fazer. E pensa nessa profecia sendo falada para o povo que ainda está na situação. Tu quebraste o jugo. Ou seja, o Senhor vai quebrar. O Senhor já fez. Isso é fé. Isso é fé. O Senhor já fez. Acredita que Ele já fez. E quando a gente passa a acreditar que Ele já fez, a gente muda a visão. Isso é fé. Enxergar o que ainda não se vê. E esperar o que já se tem convicção de que aconteceu. Tá bom? É isso daí. Então, tem um lema nos grupos anônimos que diz assim: nada muda se eu não mudar. Eu tô na situação, mas se eu recebo uma palavra de fé e eu mudo, na verdade, o meu olhar sobre a situação começa a mudar. E quando eu menos percebo, a situação já mudou. É por aí, tá? É por aí o caminho da paz, tá? É por aí o caminho da paz, da satisfação, tá? Da nossa vida. Bom, então, tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, ó, tudo guerra. A vara que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da vitória sobre os midianitas. Sabe qual é o dia da vitória sobre os midianitas? É Juízes. É a vitória do Gideão. O mesmo para o qual Deus disse: não tenha medo, tenha paz. Pois é. O dia da vitória dos midianitas que ele está se referindo aqui é Juízes capítulo 7. Aquele que tinha muito medo se transformou num general de guerra, cheio de coragem, e aí Deus desbaratou os midianitas. É a esse fato que ele está fazendo referência, tá bom? Tá tudo costurado, né? Muito legal. Bom, e aí agora, para você ter certeza de que ele tem uma série de expressões de contexto guerreiro, tá? Eu já falei de despojos, eu já falei de quebrar jugo, de ferir os ombros do opressor, da vitória sobre os midianitas, tudo guerra. Olha o versículo 5. Aí, de repente, você já leu esse texto, você fala assim, caramba, o que esse versículo está fazendo aqui? Contexto de guerra, tá? Opressão assíria. Isaías 9:5. Porque toda bota que é o coturno, né? Eu acho que é assim que se fala. Porque toda bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda roupa revolvida em sangue, porque, né, matou outros, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. O que ele está falando? A guerra vai acabar. A guerra vai acabar. A opressão vai acabar tudo, né? E vai ficar só paz. Toda a bota com que o guerreiro anda no tumulto da batalha e toda a roupa revolvida em sangue serão queimadas. Acabou. E fogo consome tudo, tá? Isso vai servir de pasto ao fogo. Ou seja, o fogo vai se alimentar de tudo que é guerra, tudo que lembra guerra, tudo que lembra aflição, tudo que lembra tristeza. Eita ferro! Tudo isso vai ser alimento para o fogo. O fogo vai queimar tudo isso. E aí, depois que o fogo queimar tudo isso, aí sim vem Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu. O que é um menino nos nasceu? Não pensa na profecia messiânica agora. O que é nascimento de uma criança? Renovação. Você pensa em guerra quando você olha para uma criança nascendo? Não, você pensa em paz. Quando você olha um bebezinho dormindo, não é lindo?
Não é? Tanta gente fala, ai, essa cena me transmite tanta paz. Um menino nos nasceu. Então, a guerra vai acabar, o fogo vai se alimentar de tudo que é guerra. Acabou. E aí vem a renovação, tá? Então, antes de pensar como profecia messiânica, é importante pensar isso, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Aí agora sim, pensa-se em profecia messiânica, porque vem mais coisa. O governo está sobre os seus ombros. Então, o governo, o cetro, a vara, não está mais pesando nos ombros. No versículo 9, capítulo 9, verso 4, fala de uma vara que fere os ombros. Agora está falando que a renovação chegou e o governo está sobre os ombros dessa renovação. Desse menino que nasceu e desse filho que nos deu, tá? Que se nos deu. E o seu nome será, aí sim, antes de eu chegar no nome será, alguns estudiosos, né, interpretavam esse texto, ou interpretam esse texto, antes de chegar no maravilhoso conselheiro Deus forte, tá? Como se esse menino fosse o rei Ezequias ou o rei Josias, tá? Lá de Judá, lá de baixo. E que eles viriam para ajudar o norte, né? Viriam lá do sul para ajudar o norte. Então, esse menino, essa renovação seria isso, que são dois reis, vamos dizer, reis justos, né? Ezequias e Josias. Então, Asa, Ezequias e Josias são os reis justos. Bom, mas o que acontece? Quando chega nos atributos, não tem como falar que isso aqui, esse menino, né? Esse filho, essa renovação é humana. Essa renovação não é humana. Essa renovação é divina. Essa renovação é acima de tudo aquilo que eu possa fazer como humano. Então, essa renovação é sobre-humana. É sobrenatural, tá? Então, o nome desse menino que nasceu, desse filho que se nos deu, tá? O seu nome no sentido do seu atributo, né? Então, vamos lá, 4 coisas, como eu falei no início da live. Você precisa pegar isso desde o início, tá? Então, como é que vai ser o seu nome? Quais são os seus atributos? Quem ele é? 4 coisas. Primeira coisa, fala junto comigo. Maravilhoso conselheiro, tá bom? Então, ele é um maravilhoso conselheiro. Segunda coisa, ele é Deus forte. Terceira coisa, ele é Pai da eternidade. Quarta coisa, ele é Príncipe da paz. Tá bom? Então, ele é aquele que aconselha a gente. Ele é aquele que dá força pra gente. Ele é aquele que coloca eternidade no nosso coração. Ele é aquele que dá paz pra gente. Tu quer mais o quê? Nessa manhã de segunda-feira, fala pra mim, né? Não há guerra que resista a um bom conselho, a um conselho maravilhoso, a um Deus que é forte, a uma força divina, ao sentimento da eternidade e da paternidade e ao reino da paz. Uma guerra que resista a isso. Essa guerra pode estar dentro de você. Então coloca esse versículo aí dentro, tá? Deixa esse menino nascer aí dentro. Deixa esse filho se dar aí dentro de você. E a guerra vai acabar. Que às vezes do lado de fora não tem guerra nenhuma. A guerra está aqui dentro. E a gente transforma o que está fora em guerra. Nada muda se eu não mudar, né? Mas se eu não mudar, a guerra continua. Se tem guerra aqui dentro, os meus olhos só veem, os meus ouvidos só ouvem,
tá? Os meus sentimentos, né? Eu só sinto guerra do lado de fora. Mas se eu me deixo, né? Esse filho aqui dentro nascer, esse menino né? Esse filho se dá aqui dentro e esse menino nascer aqui dentro, o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e os sentimentos que advêm acerca disso, né? Os sentimentos que advêm a partir disso, aí pronto, tá? Aí pronto. Como a gente tem um tempinho, olha que legal. Aqui na minha Bíblia do Leão, ele fez algumas referências aqui embaixo, no próprio livro de Isaías, acerca de cada uma dessas 4 coisas, tá? Então, no maravilhoso conselheiro, ele me mandou ir no Isaías capítulo 28, versículo 29. Então, vou ler para você, tá? E vou colocar tudo isso na descrição do vídeo. Isaías capítulo 28, versículo 29. Que diz assim: também isso procede do Senhor dos Exércitos, ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então, maravilhoso conselheiro, tá? Ele é maravilhoso em conselho. Segundo, quando ele fala do Deus forte, ele me mandou ir em Isaías capítulo 10, versículo 21, que diz assim: um resto voltará, sim, um resto de Jacó voltará para o Deus forte. Eita ferro, Deus forte. No Pai da eternidade, ele me mandou ir em Isaías 63, 16. Isaías 63, 16. Que diz assim: mas tu és o nosso pai. Abraão não nos conhece, Israel não nos reconhece, mas tu, ó Senhor, és o nosso pai, nosso Redentor. É o teu nome desde a antiguidade. Bonito, né? Me emocionei agora. Ainda que outros não nos conheçam e que não nos reconheçam, ele é o nosso pai. Desde a eternidade. Que coisa bonita, né? Que coisa bonita. E no Príncipe da Paz, ele me mandou ir no Isaías 26, 3. Esse texto é bonito pra caramba. Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Você confia em Deus? De verdade? Ele te dá perfeita paz. E o Novo Testamento vai dizer em Filipenses capítulo 4, versículo 7, que ele dá uma paz que excede todo entendimento. Pois é, todo entendimento. Vamos terminar? Ai, ai. E ele vai falar desse menino, desse filho, sob o qual o governo está, desse maravilhoso conselheiro, desse Deus forte, desse Pai da eternidade, desse príncipe da paz. Ele vai dizer acerca dele no versículo 7 seguinte: ele estenderá o seu governo, ele estenderá o seu governo. Não é só para mim, é para você que está aí, ó. Ele estenderá o seu governo. Haverá o quê? Você que está com sua Bíblia aberta. Paz sem fim. Não é contexto de guerra? Haverá paz sem fim. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino. Por isso que os estudiosos, né, dizem, pode ser o Ezequias, pode ser o Josias, tudo linhagem de Davi. Só que a gente conhece um que é da linhagem de Davi, né? Jesus. Pois é. Sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer
para o estabelecer e para o firmar. Olha a análise retórica. Estabelecer, firmar, com juízo e com justiça. Estabelecer, firmar, com juízo e com justiça. O que vai ser estabelecida, firmada, com juízo e com justiça? A paz sem fim. Quando o reino é estabelecido, firmado com juízo e com justiça, até os inimigos reconhecem. E aí não tem mais guerra. Tem paz sem fim. Desde agora e para sempre. Aspecto temporal aí, eixo temporal. E ele fecha dizendo uma expressão que eu já falei isso aqui, mas isso me batia hoje a peça de novo na mente. Ele termina o versículo 7 de Isaías 9 dizendo o seguinte: o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Eu já te perguntei isso em outra live, eu vou perguntar de novo. Quem é que tem poder de estabelecer a paz? O mesmo que tem sob o seu comando a guerra. Quem é que tem sob o seu comando a guerra? O Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é aquele que tem o poder de estabelecer a paz. E aqui está dizendo que é o zelo do Senhor dos Exércitos que vai fazer o quê? Estabelecer, firmar, com juízo e com justiça, a paz sem fim. Tá? Então, só aquele que é Senhor, que é dono dos exércitos, pode trazer paz. Ele é dono dos exércitos. Ele faz os exércitos pararem. Ele faz a guerra cessar. Lembrei do Salmo 46, né? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos é o nosso refúgio. É isso. Ele é dos exércitos. Eu acho que foi na live desse dia, do Salmo 46, que eu falei sobre isso. Só ele tem o poder de quebrar o arco, né? Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos Exércitos fará isso. Porque ele tem poder sobre arco, lança, carro de guerra, tudo. Ele é Senhor dos Exércitos. E no meio da guerra, ele diz: não tenha medo, tenha paz. Pois é. Muito bem. Vamos ler a poesia sobre esse Deus que é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E aí você não vai mais botar vírgula, hein? Por favor. Ah, mas a minha Bíblia tem vírgula entre o maravilhoso e o conselheiro. Pois é. Mas lá no original tem vírgula não, tá? São 4 coisas. Faz muito mais sentido, né? 4 substantivos adjetivados. O conselheiro que é maravilhoso, o Deus que é forte, o Pai que é eterno e o príncipe que é pacífico, tá? Vamos lá. Poesia para você que é pai, para você que é mãe que é pai, você que é tio que é pai, você que é avô que é pai, você que é avó que é pai, você que é irmão e que é pai, você que é irmã e que é pai. Vamos lá. Poesia para Deus, em homenagem a Patrícia Rego aí que me falou da inspiração. O nome dela é Abba, com 2 B's, né? Para puxar lá do hebraico, porque no hebraico esse bet, ele é dobrado, né? Ab ou Av significa pai, tanto que tem Abraão, né? Abram, né? Pai. Abraão, pai de um montão de gente, né? E Abba é o pai no sentido mais íntimo, né? Então vamos lá. Eu e o Pai somos um, João 10:30. Feliz dia de hoje, Deus, Pai e dono dos carinhos meus. Todos os meus beijinhos de todo dia são teus. Eu quero pular no teu regaço, eu quero brincar no teu abraço, eu quero rir contigo até bater o cansaço.
Pai maravilhoso conselheiro, que mostra que me ama o dia inteiro. E quando não sei o que me espera amanhã, lá vem você que já sabe de tudo, com teu sorriso faceiro. Pai Deus forte, o mais lindo de todos no porte, que sabe também a hora de me dar um corte e quando não sei o que fazer, um norte. Pai da eternidade, dono de toda a verdade, amigo em toda a idade, infância, velhice e mocidade. Pai príncipe da paz, em cuja presença minha alma se refaz, que me guarda e me protege por diante e por detrás. Eu quero tanto estar contigo e te chamo. Eu quero tanto obedecer o teu plano. Eu quero tanto dizer que te amo. Todos os meus beijinhos de todo dia são teus, Pai e dono dos carinhos meus. Feliz dia de hoje, Deus. Pois é. É? Pois é. Então, Alessandra Viegas, euzinha, amada do Pai. E o poema foi feito ontem, tá? Fresquinho. 9 de agosto de 2020. Que Deus te abençoe nessa manhã, e que você se sinta amada e amado do Pai, que você deseje feliz dia dos pais para ele hoje, se você não desejou ontem, e que todos os dias você deseje um bom dia para ele, tendo a certeza de que ele está junto com você, está junto comigo também. Tá bom? Vamos lá. Vamos dar bom dia para esse pessoal. Ai, ai. Alienai, acho que eu já dei bom dia lá em cima. Solange. Patrícia Nascimento também. Bom dia, Raquel. Bom dia, Luísa. Gabriela, um beijo no Caleb. Bom dia, Caleb. Shirley, bom dia. Vamos lá, Mileide, bom dia. Ana Lúcia, boa tarde, Ana Lúcia, lá da Alemanha, legal. Irmã Jurema, bom dia. Simone Filipes, cadê você que fez aniversário ontem? Vamos lá. Neia, bom dia, Neia. Gabriela. Sueli Rangel, bom dia. Edivanda. Bom dia, Rosângela Marins. Sandra Minha Flor, bom dia. Emilena, Estela, pessoal lá de Nilópolis. Eneida, bom dia, Eneida. Vamos lá. Fátima Santos, bom dia. Manter a fé, é isso, é isso, é isso. Vamos lá. Ai, ai, ai. Eita, vocês falaram bastante, hein? Ele nos conhece. Cláudio Monteiro, bom dia. Júlia e Sheila, bom dia. Gilda, já dei bom dia lá. Norma, bom dia, Norma. Alcilene, acho que eu já te dei bom dia lá em cima. Vamos lá. Ai, ai, ai. Antônio também. Norma, bom dia, Norma. Falei da Patrícia aí, Norma. Ai, ai. Quem é que tem o poder de estabelecer a paz? Mileide está dizendo, só aquele que é dono dos exércitos. Pois é. É ele mesmo. Suelen, bom dia, minha linda. Eita, Glória. Estela, acho que eu já te dei bom dia lá em cima. Vamos lá. Marta Azevedo, bom dia. Ai, ai, ai. Vamos lá, pessoal. Coisa linda vocês. É, para emocionar mesmo. Ai, ai, ai. Vamos lá. Patrícia, irmão Guaraci. Tô pegando aqui. Muito bem. Aí a Aline dizendo que tá emocionada. Pois é. Eu também fico. Mas lembre-se, nem a Alessandra, é inspiração. Inspiração é algo que vem do divino. Inspiração é parceria. É a divindade na humanidade. É isso. Então, fica com esse poema. Fica com meus beijinhos. Eu dou em Deus, hein? Mas mando um beijinho para você também. Que Deus te abençoe nessa manhã.
te dê uma semana de renovação. Lembra, se tem guerra aí dentro, o Senhor dos Exércitos é capaz de arrancar toda a guerra, queimar com fogo e acabar com essa guerra e estabelecer a paz dentro de você. Tá bom? Beijo no coração. Quarta-feira, se Deus quiser, a gente retorna aqui. Tá bom? Para mais uma live com a Alessandra Piegas. Euzinha. Beijo. Deus te abençoe.